E aí galera, eu tô fazendo aqui a mala. Agora são 4 da tarde, ainda vou tomar um banho, partir pro aeroporto. Mala com os equipamentos. Agora eu tô embarcando aqui no avião. Acabei de chegar aqui em Brasília. Agora é pegar a mala, encontrar ele com ela ali na frente, pra ele dar aquela dormida, que amanhã cedo a gente pega a estrada. Valeu, meu. E aí? Beleza? Tranquilo? Beleza? Como é que tá? Tudo certo? Aham. Mano, ficamos na oficina até agora resolvendo as coisas lá. Aí agora no final fiz uma horinha lá, de uma meia hora só. Lá botamos adesivo na van. Quem é que vai ir amanhã? Dedê, Will, Pará. Pará. Eu acho que o filho do Pará vai também, o Carlinhos. E aí a Paty vai no sábado pra poder fazer as imagens pra Pirelli e tal. Mas amanhã vai 7 pessoas. E a Jay, tá tudo certo agora? Tá, então ficou boa. Trocamos a junta, né? Uhum. Os caras não usam válvula, né? De alívio e tal, e aí desconta muito na turbina, né? Como assim? Usa direto? É só usar a válvula de regulagem de pressão. Sim, não usa... De alívio não. Sim. Eu mas não uso, mas eu nunca tive problema com isso. Por quê? Quando você não tem essa válvula de alívio, quanto mais você fica... O rotor da turbina tá lá trabalhando. Você bota o pé na embreagem, ele gira em falso. Você bota pra girar, ele vai girar mais rápido. Você despressuriza sem essa válvula, ele desconta tudo na turbina. Vai muito da tocada do cara. Pro Vinícius mesmo eu vou colocar, porque ele tá usando muita embreagem. Sim. E aí eu vou colocar porque aí diminui o risco de quebra, né? Nada que seja... Mas o pessoal chega a chutar muita embreagem no meio da curva? Ou é mais de transição mesmo? É mais saída de curva, né? Mais transição. E no meio ali segura e faz depois mais transição, né? A galera não consegue fazer muita transição sem chutar a embreagem. Aí saída de curva quer vir fazendo muita fumaça. Nem sempre o barulho alto significa que você tá rápido. Sim. Às vezes você vem crescente, tipo, você saiu de curva e fez um... É diferente de você fazer um de botar pra distracionar. Sim, eu reparei isso no último treino, que tu anda bem mais rápido e eu no final das curvas eu girava muito mais. Muito mais, você tá fazendo muito mais barulho, mas eu tô caminhando mais. É, porque tu não vem já com um toque, daí o cara quer tentar acelerar no final da curva. Não... Já tô acelerando desde lá do começo. Aí você vem mantendo o giro, é diferente de você vir no final. Já tem que vir com esse desde o começo. Tem que fazer a linha perfeita pra você não ter que tirar o pé na saída de curva ou no meio da curva pra prejudicar. Pra no final você tem que usar a embreagem porque você teve que tirar o pé no meio da curva. Você entrou muito lançado e aí você foi pra fora da curva, você não foi pra dentro. Ou então você fez muito pra dentro e teve que tirar o pé porque ele te jogou muito pra fora. Fazer a tangência, né? Se você fizer a tangência perfeita... Uma coisa, eu tava vendo os vídeos do campeonato e o pessoal chega a usar o freio de mão no meio da qualificatória, né? Falando no meio da transição? Não, é que geralmente em qualificatório o ideal era não usar o freio de mão, né? O menos possível. É difícil. Você vê que até tava vendo os vídeos do Yokoi, tipo, ele não faz na transição, ele faz a transição e logo depois ele usa, assim, sabe? Tipo... Sim, pra dar uma segurada. É, só um não sei, mas de repente mais psicológico mesmo e dar uma travadinha, pra dar uma diminuída no chicote. Porque esse movimento de transição é muito forte, né? Sim. Quando você usa o freio de mão, o Vinícius, por exemplo, tá com dificuldade monstra de não usar o freio de mão na transição. Tipo, ele vem pro outro lado. Mas é porque ele tá com uma relação muito longa, diferente da relação do carro da Pirelli, que é mais curto. Então, quanto menos você der porrada de embreagem, e por mais que você tenha que usar a embreagem, o freio de mão, é você saber
como soltar depois. Não é um não. Tipo, não precisa disso. É não precisa dar o tranco. Quanto menos tranco você der nesses carros, é melhor. Porque a porrada é muito grande que desconta Sim. do equipamento. Não, o cara sente, né? Isso tá errado. Vai quebrar alguma coisa com a hora. E amanhã é o seguinte: é andar na moral, tal, nada de andar, não. Sim, amanhã é Andar só na ver boa, ali. pegar a linha, pegar o circuito, gastar no máximo um par de pneu. Essa tampa aí tá padrão agora. Ah, você viu que ficou mais curto o volante? Diminuiu bastante o volante. Tá vendo aí? Não tá tão perto, né? O banco tá mais deitado. Uhum. Eu troquei, botei o banco novo pra cá. Daí botaram agora. Agora tem as... Pode baixar isso aí. Tem extintor e tal, padrãozinho. Alternador amarelo e óleo vermelho. Se acender essa vermelho, na mesma hora desliga o carro. Tua cara o 24. Esse é maior que sua cara. Ele tá esperando pra rir. Ele ficou segurando, não sabia se ria. E o bicho ainda andava com um carro de arco-íris, você já viu? Ah, então, né? Então você acha que ele é o quê? Homem? Ele tem que mandar ele. Tem. Puxa, é o maior piloto da NASCAR, velho. Hoje. Novo projeto aqui da equipe. Logo mais eu apresento para vocês o piloto desse novo carro aqui. Santo Antônio todo padrão, igual da nova Black Jay. Top. Eu fiz assim pro bicho conta depois disso. Não é possível, não, mas não é assim. Mas aquele assim do lado é foda. Vocês vão. Nossa, fui bagaceiro. Eu fiz ele tipo. Era Você é o P2? O que você tá fazendo com ele? Quantos anos? Era quase Natal, assim, eu ia passar na praia. Daí, eu não tinha feito ainda. E eu comprei, tipo, no final do ano, o G27 aquele. Deu, tem que fazer o cockpit, né? Tinha menos de uma semana pra soldar tudo, comprar os ferros. Eu, fiz meio assim. Daí eu olhei, não vai ficar pronto, né? Já era de noite e eu tinha que ir pra praia. Foda-se, vai assim mesmo. Tanto que a chapa onde fica os pedal nem tá no tamanho certo, assim. E não tem nada pintado, né? Eu passei só um de ferrugem, assim. Caralho. O G27 é bem bom. A única coisa que eu acho meio ruim é os pedal. Tipo, pra quem joga, tipo, corrida, assim, o pedal do freio não tem nenhuma sensibilidade. É feia a sensibilidade. Não tá um culo, não. Vai, boludo do desenho. Essa empresa tá crescendo mais que de futebol.
faz um furicaizinho que o cara vai entrar jogando pra cá, o ruim que é emoção, que é não sei o que, envolver um monte de coisa dentro da pista, né? Aí tem que pensar nisso tudo, segurança, não sei o que, os caras que vão poder rodar, que não vão poder, essas paradas. Ali, ó, tem as linhas, vamos mais na frente. Galera, Estamos aqui no hotel ainda. Amanhã é o treino. abraço. É uma piscininha agora. Tá chamando pra ir lá, Jacob Chills continues the gram, as hopefully you do as well, at Formula D, hashtag FDTX. Só o que comer que eu tô ficando é com fome. As the action continues for Pro 2. Eita porra, mano! Eu falei que foi ruim. Homem, Quem vai primeiro pra reparo do alternador? Quem tá perguntando? O Ricardo. Churrasquinho aí da BSB Drift. Aí galera, chegando o grande dia, 6 da manhã, madrugando aqui, Quando é muito despertador. solzinho bombando lá, recém-nascendo. Bora lá. Moleque. Dá um perdidão aqui em Goiânia. Avaliando a pista aqui, então, tá a avaliação aí da pista. Muito boa, muito boa. Começar com o Furicai aqui. Não tem bump, nem tem buraco. Olha o chefe chegando. Como é isso? O cara é um cara muito importante. E aí, galera, tudo bem? Esse é o Vinícius, esse é o Matheus, Tô louco mesmo. Você vai aguentar só olhar? Ah, o teste, né, Fê? Vou puxar bem pra fora aqui, ó. Eu acho. Pra daí, não, sabe o quê? Se tu fizer fechado aqui, ó, vai ser igual a luzinha. Quando você vinha lá, antes jogava, aí ia lá fora. Aí um cara gosta de mandar que ele vem só. Então. Pra daí puxar pra cá. Ah, sim. E daí aqui tem que entrar bem aberto pra... ver a velocidade, que eu tenho que vir. Se vier muito devagar, vai ter que fazer muito sinais, tá? Sim, sim. O carro apresentou algumas falhas, mas a equipe está correndo aqui para resolver o problema, para não perder o tempo de treino antes da qualificatória.